Mega TV Web, aqui com o doutor Oduvaldo Calisto, liderança, pessoa importante do direito, pessoa que conhece Arapongas, conhece a política local. E é sobre política, é sobre Arapongas e outros assuntos mais que o doutor quiser falar, até de futebol, de repente, né? Vamos colocar o microfone à disposição para esse bate-papo gostoso com o doutor Oduvaldo Calisto, que muito, né, alegremente nos recebeu aqui. A gente agradece a essa abertura de falar com ele e coloca a Mega TV para que o senhor possa usar, né, como fonte de informação para a comunidade. Tá certo, doutor? Doutor, 35 anos advogando, profissão que o senhor ama, profissão de respeito na cidade, e nessa profissão de advogado o senhor participou em muito, né, de ações importantes do município de Arapongas. Fala um pouquinho do vosso trabalho no setor advocatício aqui de Arapongas. Boa tarde a todos. Como você acabou de colocar, eu advogo aqui em Arapongas desde outubro de 84. Então, estou advogando aqui desde outubro de 84. Eu fundei o escritório, mais precisamente, em julho de 85. Então, ou seja, vou fazer aí 35 anos de advocacia esse ano, e o ano que vem o escritório completa 35 anos de existência. E ao longo de todo esse período, nós sempre tivemos uma participação muito efetiva na política, muito efetiva. Se você levar em consideração, em 85 eu comecei a advogar, em 86 eu participei ativamente da campanha eleitoral, depois em 88 novamente fui assessor jurídico da campanha do Antônio Graçano Júnior, que acabou sendo eleito prefeito, e a partir da advocacia na campanha do Toninho Graçano, eu participei de todas as campanhas sucessivas como advogado de um ou de outro partido. Então, às vezes até as pessoas confundem um pouco. Você é situação, você é oposição. Não, eu sou advogado, né? Lógico, tem algumas advocacias que você não aceita, mas na maioria das vezes a pessoa que te procura, primeiro que ela já está te honrando com o convite, com a procura. Então, dificilmente o advogado nega, ele deixa de aceitar um convite para patrocinar determinados interesses. Então, já patrocinei candidaturas do Toninho Graçano, do Valdir Pugliese, do Beto Pugliese, do José Bisca, do próprio Sérgio Onofre, em momentos diferentes da nossa história. Fui procurador-geral do município por 4 anos. É uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida profissional, porque, sabe, a satisfação de ter ficado no poder público por 4 anos e não ter absolutamente nada para se envergonhar. Ontem estiveram aqui 2 servidores públicos municipais e até me contrataram para uma outra atividade, sem citar nomes, mas a alegria que eles me deram nem foi essa. É de ter vindo ao meu escritório, porque quando eu estive na procuradoria, eles gostavam de trabalhar comigo. Era bom trabalhar comigo, era bom estar ali, segundo eles, aprendendo um pouco a nível de conhecimento jurídico e ter ali a satisfação de saber que nós queríamos que as coisas caminhassem corretamente. Então, a pessoa me procurar, me contratar para ser advogado, pessoal, particular dela, porque enquanto eu estive na prefeitura e trabalhando junto, no jurídico, ela viu que o nosso trabalho era sério, procurava ser o mais competente possível, e isso aí nos dá alegria, isso é uma satisfação. Muito bem, vai ser interessante ouvir as respostas das perguntas que falei para o senhor, algumas até polêmicas, e eu sei que o senhor não foge de polêmica, né? O senhor acompanhou esse trabalho todo da política, e vamos entrar nesse assunto então. Recentemente, daqui a pouco eu vou pedir para o senhor falar sobre a administração do prefeito, mas recentemente houve um embate de ideias, de pensamentos, para assim dizer, entre o senhor e a vereadora Angélica, né? Parece que o senhor contesta o trabalho dela ou algumas irregularidades relacionadas ao nome dela, à campanha dela. Olha, a Angélica, eu tive um envolvimento em relação à questão da Angélica em 2 momentos. Num primeiro momento, eu fui contratado pela Maria do Carmo para mover uma ação contra a Angélica, na época por abuso do poder público ou algo semelhante. Já faz muito tempo, não vou me lembrar. E lógico que, com certeza absoluta, ela não ficou feliz com o meu trabalho, né?
e ela teve ali alguns percalços e, ao final, ela acabou sendo vitoriosa e manteve a condição dela de vereadora. Tá? Na sequência, e agora mais recentemente, o que aconteceu? Como advogado de uma outra pessoa, no caso o Valdeir, ele me trouxe uma situação que teria que ser resolvida. Tá? Uma situação que teria que ser resolvida, uma preocupação dele, e essa preocupação teria que ser resolvida. E nós protocolamos um pedido do Valdeir, na Câmara Municipal de Vereadores. Por quê? Porque ele pretendia devolver, como pretende até agora devolver, um valor que ele recebeu a título de diárias, e esse valor foi repassado para a vereadora Angélica, à época, para pagar honorários de advogado, ou seja, uma despesa particular, pessoal dela. Isso está escrito, assinado pelo Valdeir e protocolado na Câmara. Bom, depois que eu fiz esse protocolo como advogado do Valdeir, eu não sou promotor, eu não sou Ministério Público, mas quer queira, quer não, eu tomei conhecimento de um ilícito, que o meu cliente não me pediu sigilo, nem confidencialidade, ao contrário, nós tivemos que fazer um protocolo público, ou seja, quando nós levamos até a Câmara e protocolamos, tornou público. Então, em razão desse protocolo, em razão desse pedido do Valdeir, eu entendi que era necessário, que era conveniente, que era bom que se protocolasse também um pedido de instauração de procedimento visando a cassação da vereadora Angélica. Porque, quer queira, quer não, foram forjadas 12 diárias, num total de R$12.000, foram emitidos cheques para pagamento dessas diárias, num momento em que o Tribunal de Contas não mais aprovava pagamentos em cheques, ou seja, a Câmara ela já tinha uma orientação para pagar tudo com depósito em conta corrente, então já existe até uma irregularidade no pagamento por cheques. Esses cheques foram entregues pela presidente, pela Margarete, nas mãos da vereadora Angélica, e posteriormente a Angélica usou desses cheques para pagar os honorários do seu advogado, e que também não tem nada a ver com isso, ele não vai saber lá de onde veio o dinheiro. Não é? E o pior, parte desses cheques, alguns dos cheques, ela depositou na conta do conivente dela, do marido dela, do companheiro dela. Não é? Então fica muito claro que houve ali todo um embuste, e também o Maringá não tinha por que ele confessar um ilícito, se isso fosse uma inverdade. Então essas questões foram colocadas na Câmara, e aí eu insisto com você, como numa outra oportunidade que você esteve aqui no escritório, que pecou a assessoria jurídica da Câmara. O presidente Oswaldo Alves dos Santos, ele não tem a opção de ler ou não ler, ele não tem a opção de iniciar ou não o procedimento de cassação. Deriva da lei, é um ordenamento, ele tem a obrigação de iniciar. E ele não deu início. Como ele não deu início, nós encaminhamos essa nova situação, ou seja, a negativa do presidente da Câmara em iniciar o procedimento de cassação ao Ministério Público. E agora, lógico que terão as consequências jurídicas disso. Entendo. Nesse embate de ideias, nessa questão, surgiu uma informação que não sei se procede, foi levantado que o senhor estava irregular como advogado, parece que não tinha mais a carteira da OAB, o registro da OAB. Isso procede, doutor? É a primeira vez que eu escuto isso. Ou seja, eu nunca escutei isso na minha vida, é a primeira vez. Ao contrário, eu tenho OAB tanto no Paraná quanto em São Paulo. Ou seja, eu acredito que aqui em Arapongas eu devo ser o único advogado que possui 2 OABs. Né? E agora está tramitando a minha terceira OAB, que será no estado do Mato Grosso. Então, ou seja, por falta de uma, hoje eu tenho 2 e daqui 30, 60 dias vou ter 3. Eu nunca tive minha OAB cassada, nunca fui suspenso da ordem. Ou seja, aliás, é a primeira vez, estou sendo sincero, que eu escuto essa informação. Me admira, né? Eu advogo para N empresas, para N pessoas em Arapongas, participo de audiências, tenho uma convivência normal. Quem falou isso aí é uma pessoa extremamente desinformada, ou seja... Não procede. Está aí, a surpresa do doutor, eu não combinei, a entrevista boa é essa, que a gente não combina, não fica com
com figurinha carimbada, né? A gente está falando aqui o que pensa, batendo um papo como amigos, e o doutor ficou até surpreso com essa questão. Fiquei sabendo dessa informação num processo, o doutor já fez aí a fala sobre isso. Nessa esfera política, o senhor gosta muito, doutor, eu acho que o senhor tem condições de dizer para mim, para a população, pessoal da Mega TV, como cidadão, como partícipe da política, liderança política, né, que certamente vai participar do pleito do próximo ano, como que o senhor avalia hoje a administração do prefeito Sérgio Onofre? Olha, se nós tivéssemos aí excelente, né, ótimo, bom, regular, tá? Então eu avaliaria de bom para ótimo, mas não avaliaria como excelente, certo? E também não avaliaria como regular. O Sérgio, ele tem feito um bom trabalho, lógico que existem uma série de dificuldades, algumas das dificuldades são herança da administração anterior, porque veja que, em que pese trocar o prefeito a cada 4 anos, mas tem que haver uma continuidade na vida do município. As pessoas que entram, que assumem, por isso que eu não gosto muito dessa conversa de terceira via, vamos dar oportunidade para não sei quem, porque ele nunca se envolveu com política. Nós demos a oportunidade para o padre Befa, que nunca tinha se envolvido com política. 2 anos depois de estar na prefeitura, ele deu uma entrevista lá na Expoara, dizendo, olha, agora eu aprendi, agora... Poxa, peraí, são só 4 anos, você não pode votar numa pessoa que vai demorar 2 anos para aprender. E aí, nos outros 2 anos seguintes, ela vai estagiar, né? Aí, bom, eu aprendi agora já posso ser estagiário. Então, ela nunca vai se profissionalizar, ela nunca vai gerar atos efetivos na administração municipal. Então, uma das fragilidades da atual administração do Sérgio, ela vem em função do pior prefeito que Arapongas já teve, que foi o padre Befa. Por quê? Porque ele não deu continuidade aos projetos de governo. Então, você veja que nós ficamos aí 1 ano, 2 anos, sem receber verbas externas. Por quê? Porque não tinha projeto na esfera pública federal e nem estadual. Só para a cidade se lembrar, quando teve aqui uma chuva, uma tempestade aí, que gerou erosão aí no Clube Campestre, em outros locais, a equipe do padre, ela não encaminhou para Brasília a documentação necessária para receber mais de 5 milhões de reais para fazer frente ao combate à erosão. Então, agora que está sendo iniciado esse combate à erosão, foi iniciado aí a questão de 1 ano atrás. Por quê? Porque não houve uma continuidade. Então, as pessoas, quando elas forem votar, elas têm que votar em quem efetivamente sabe o que é que vai fazer lá. Não adianta você votar no teu vizinho porque ele está precisando de emprego, que é o que acontece no caso dos vereadores, né? Vou votar no fulano porque ele está precisando. Se ele está precisando, ajuda ele. Agora, ajuda você, né? Não convidar a cidade inteira para ajudar teu amigo. As pessoas que vão para a Câmara de Vereadores e que vão para a Prefeitura, elas têm que saber efetivamente o que elas vão fazer. No primeiro dia de governo, elas já têm que saber efetivamente o que vão fazer. Se você pegar, por exemplo, o Bolsonaro, que tinha 30 anos de deputado federal, no primeiro dia de governo ele já tinha uma série de situações prontas, já todas para publicar. Só estava esperando ele poder assinar, ter legitimidade, competência para assinar. Então, aqui no município também tem essa questão. Nós temos que votar em pessoas que foram talhadas, que gostam disso, que têm vocação para isso e que têm um talento para isso. Muito bem, doutor. Nesse pensamento podemos dizer que a continuidade, caso exista a reeleição do prefeito Sérgio Onofre, caso ele dispute novamente, seria uma boa opção para a comunidade visando a continuidade? Por questões dogmáticas, assim, vamos imaginar, academicamente eu sou contra a reeleição, academicamente. Só que quando você está na política, essas questões não valem muito. Então eu tenho o meu posicionamento pessoal, mas eu tenho um partido, eu tenho companheiros dentro desse partido e eu também tenho direção estadual e direção nacional. Então, às vezes, por mais que você... eu pessoalmente, eu sou contra essa ou aquela situação, às vezes você acaba se movimentando até em favor dela, até em função dela e junto com ela. No Brasil, virou rotina a reeleição, né? Nós temos aqui 3 prefeitos. Então, por exemplo, você tem o Beto, primeiro mandato, eu digo que ele foi o melhor prefeito que essa cidade já teve, no primeiro mandato.
e no segundo mandato, um dos piores. Ele só não é o pior porque tem o Padre Befa. Aí depois você pega o Bisca, a mesma coisa. O José Bisca foi um grande prefeito no primeiro mandato e não foi tão bom no segundo. Bom, tá, mas e se amanhã ou depois o senhor vir defender a reeleição do Sérgio Onofre? Eu até usaria isso como argumento. O Sérgio Onofre, até por questões do padre ter sido o pior prefeito de Arapongas, não ter projetos, não ter nada a nível de protocolo na União e no Estado do Paraná, o Sérgio ele não vai conseguir ser o prefeito que ele pode ser. Então, ou seja, ele tem essa dificuldade para ser um grande prefeito. Então, talvez ele não faça um bom mandato, o mandato que ele gostaria de fazer nesse momento. Tá? Estou dizendo que ele não está fazendo um bom mandato, mas não como ele gostaria que fosse. Mas ele está plantando uma série de coisas, então, eventualmente, seja bom a reeleição. Tá? Então, isso nós temos que analisar muito o ano que vem. Agora, o que depende também o ano que vem? Tá, tudo bem. Eu tenho o prefeito, Sérgio Onofre, que é um bom prefeito, que nós consideramos bom prefeito, reinaugurou 24 horas, está trazendo voos comerciais para Arapongas, está fazendo aí gerando uma série de situações em favor do município, e eu sou contra a reeleição. Então tá bom. Mas eu não posso votar no Zé Ruela para colocar no lugar dele. Espera aí. Ou seja, eu só vou ser contra a reeleição do prefeito Sérgio Onofre se tiver um candidato em Arapongas que eu tenha certeza absoluta que ele vai ser muito melhor que o Sérgio. Muito melhor que o Sérgio. Se não, eu fico com o Sérgio. Não é? Então, não vou votar num destemperado, não vou votar numa pessoa que tenha muito ódio no coração, não vou votar numa pessoa inexperiente. De jeito nenhum, e não vou defender candidatura de pessoas inexperientes. Não vem falar, mas o sujeito é empresário. Empresário é uma coisa, prefeitura é outra. Na tua empresa, você manda o funcionário embora a hora que você quer, no município não. Na tua empresa, se você decidir fazer um investimento amanhã de manhã, você faz. Na prefeitura, não. Se você decidir hoje, esse investimento você vai fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a pessoa tem que estar muito atenta às questões da administração pública. Então, eu não vou participar de um grupo que queira tirar o Sérgio Onofre da prefeitura para colocar um João. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Eu quero que Arapongas ela esteja com administradores com seriedade e que, no mínimo, saibam o que estão fazendo, que tenham bons relacionamentos a nível de Paraná e a nível de Brasil. Porque se você também não tiver bons relacionamentos, e eu digo isso não em relação ao Sérgio, porque o Sérgio ele tem esses grandes relacionamentos, ele é amigo pessoal do governador do Estado, ele é amigo pessoal de pelo menos meia dúzia de deputados federais, de pelo menos um senador da República. Não é? Agora, você pega a nossa Câmara de Vereadores, ele conhecem eles. O grande líder que eles conhecem é o prefeito, ou alguma outra liderança local. Então, por que a Câmara de Vereadores hoje ela não consegue realizar trabalho nenhum? Não é um bom trabalho, ela não consegue realizar trabalho nenhum. Por que ela não traz uma grande indústria? Por que ela não tem um grande projeto? Porque eles estão totalmente desfocados de qualquer cenário político que você queira inseri-los. Então, aí fica essas briguinhas, né? Vão caçar o mandato de um, vão tirar o outro da presidência, o sujeito foi lá no Coqueiral e ganhou um dinheiro como advogado. Então, você vê que todas essas discussões, embora importantes, elas não dizem respeito ao crescimento da cidade. Elas não colaboram com o crescimento da cidade. Não tem uma discussão hoje, a nível de Câmara de Vereadores, que seja salutar, que diga assim, olha, essa discussão vai trazer benefício para Arapongas. Nenhuma. É projeto de lei que o Executivo manda para a Câmara, 8 sentam, 7 se levantam, ou às vezes todos ficam sentados, morreu, acabou, e não é isso que nós queremos. O senhor disse, né, sobre algumas vezes aí sobre o melhor prefeito, na sua visão, o pior prefeito. Vamos dar nome aos bois? Como o senhor avalia nesse tempo todo de política, nesse conhecimento que o senhor tem, do melhor prefeito, qual o nome né, até hoje na história, de Arapongas, e o pior prefeito seria o Padre Befa mesmo? O pior prefeito que eu conheço, veja, eu comecei a conhecer prefeitos de Arapongas, o Sadal Iocomiso. O Sadal Iocomiso, em termos de honestidade, de lisura de procedimento, ele foi impecável. Não é?
E também são outras situações. Depois nós tivemos aí Colombino Graçano, Antônio Graçano Júnior, Valdir Pugliese, o Beto Pugliese, Sérgio Onofre, Bisca. De todos esses prefeitos que eu convivi, o que mais trouxe resultados efetivos para Arapongas foi o Beto Pugliese no primeiro mandato. Então, o primeiro mandato do Beto Pugliese, eu colocaria ele, em razão do primeiro mandato, como o melhor prefeito que essa cidade já teve. Então não tem nem como concorrer com o Padre Befa. Não, o pior prefeito esse então, por exemplo, o Beto, vai ter gente que vai discordar de mim. Vai ter gente que fala assim, não, mas o Bisca também fez uma grande administração. Não, o Antônio Graçano Júnior, lá atrás, ele trouxe o CAIC, ele trouxe o Conjunto Águias, fez a rodoviária. Então, eu acredito que o Antônio Graçano Júnior possa ser considerado por alguns como um grande prefeito. E eu fui advogado do Toninho, como fui advogado do Beto. O Valdir Pugliese, na questão de educação, de cultura, não é? Teatro, biblioteca... ele fez o polo universitário de Arapongas, graças a ele, hoje nós temos a Unoparques, ele colocou a pedra inaugural. Se você falar em termos de parque industrial, os pais do parque industrial são dois, né? Nós não sabemos o nome da mãe, mas ele tem dois pais, que é o Valdir Pugliese e o Colombino Graçano. Então, eles foram os pais do nosso parque industrial. Então, como melhor prefeito, muitas pessoas vão discordar de mim. Olha, não, eu acho que foi o Valdir, eu acho que foi o Toninho Graçano, foi o Colombino, foi o Valdir Pugliese, vai haver essa discordância. Agora, pior, não. Você pode perguntar na cidade inteira, qual é o pior prefeito que Arapongas já teve? Padre Befa. Que, aliás, foi um dos melhores padres que essa cidade já teve. Entendeu? Então não vem me falar na rua aí, mas você é inimigo. Não, não sou inimigo do Padre Befa. O Padre Befa batizou minha filha, participava... o Padre Befa, que benzeu o meu escritório, esse escritório aqui, ele veio aqui na inauguração a meu convite. É um dos padres que eu mais respeito. Me encontrei com ele em Astorga outro dia, me solidarizei com ele. É um dos melhores padres que essa cidade já teve. Ele não precisava ter essa mancha na vida dele, sabe? Poxa, não tem padre mais entusiasta que ele, padre inovador, um padre que levantou a Santíssima Trindade. A missa dos caminhoneiros em Arapongas, ela é grandiosa graças ao Padre Befa. Então, se você me perguntar qual o melhor padre que essa cidade já teve, qual o padre que mais fez a nível de catequização, a nível de evangelização, a nível de história do catolicismo aqui em Arapongas, eu te colocaria o Padre Befa e o Padre Bernardo, sabe? E para os mais modernos, o Padre Befa é o melhor padre que essa cidade já teve. Como prefeito, o pior. Não é? Então, fazer o quê?